Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma resenha do filme Acredite em Mim, a história de Lisa McVey, e vim contar pra vocês também um pouquinho da história dela. Vamos? Ontem eu tava navegando por aí, pela internet afora, né? Até eu ver um post de recomendação desse filme que tá na Netflix, né? Novo. Aliás, tá na lista de um dos mais procurados da Netflix. E aí eu resolvi assistir. Disse assim, por que não, né? E eu me surpreendi muito com o filme e por isso quis fazer essa resenha pra vocês. Bom, e do que se trata o filme? Na sinopse a gente recebe já a informação de que depois de ser sequestrada e conseguir fugir, uma menina precisa provar para sua família e para as autoridades que a história dela é verídica. A qualidade do filme é perfeita, o visual é muito lindo, com cores vivas, ao mesmo tempo uma pegada meio vintage. As roupas fazem muita referência à época que o filme se passa realmente, então é tudo muito conectado, sabe? Ou tudo isso do visual vintage com essa pegada de anos 90, tudo isso deixa o filme muito conectado, fica tudo muito lindo. A atuação da atriz também eu gostei bastante, porque ela consegue passar pra gente toda a dor e desespero que a personagem tá vivenciando naquela cena, né? Eu não falei, mas esse filme é baseado em fatos reais, é baseado na história de Lisa McVey, que nasceu em 11 de março de 1967 e aos 17 anos foi sequestrada por Bob Joe Long, que a agrediu sexualmente e assassinou 10 mulheres na área da Baía de Tampa em 1984. Depois desse sequestro, após voltar para casa, Lisa foi espancada e interrogada por mais de 5 horas pela família porque eles não acreditavam na versão dela e nem a polícia, na verdade. Teve só um policial que acreditou e fez de tudo para tentar ajudar ela. E graças a ele e a história dela, né, muito detalhada e tudo que ela conta, que Bob Joe Long foi preso e acabou recebendo pena de morte, que foi concretizada em 2019. O filme é muito bom. Eu já aviso que pode conter gatilhos, né? Caso alguém queira assistir assim, o filme obviamente vai conter gatilhos. Eu assisti o filme sem pretensão nenhuma e me surpreendi muito. Eu não li nem a sinopse, eu só entrei e assisti. E durante vai acontecendo as cenas do filme e você vai se surpreendendo cada vez mais. Bom, pra quem não quer ter spoiler, eu aconselho que fique por aqui e vai lá assistir, deixa sua opinião aqui embaixo, o que você achou, se você compartilha da mesma opinião que eu sobre o filme. Como eu citei anteriormente, eu comecei o filme sem ter nem lido a sinopse, então eu não sabia o que esperar do filme realmente, por isso algumas coisas foi um pouco mais chocante pra mim do que pra vocês que vão assistir, que já tem uma base do que se trata. O filme começa com Lisa, né, e sua bicicleta, tá, ela indo pro trabalho, você vê as primeiras interações dela com a família, como né, como tá funcionando aquela dinâmica, né, dentro de casa. A Lisa, no caso, mora com a avó e o namorado da avó dela, e ela trabalha numa lojinha de donuts, de alguma coisa assim, e ela gosta muito do trabalho dela, pelo que a gente percebe, né? Ela gosta até, inclusive, de passar mais tempo no trabalho do que em casa. E a princípio eu pelo menos, né, que como citei, eu não tinha lido a sinopse. A princípio a gente não sabe por que disso, né, que o filme tá passando enquanto as cenas vão acontecendo. Você vai percebendo que quando acaba o turno, ela já fica mais triste na hora de voltar pra casa. E aí que acontece a primeira cena de abuso do filme, né? Que é quando a Lisa volta pra casa e é abusada pelo namorado da avó dela. Isso por si só já dá aquela coisa ruim por dentro de assistir o filme, né? Mas ainda consegue ficar pior, porque a Lisa precisa fazer o turno da noite e é quando ela é sequestrada e acontece toda essa história de abuso e tudo com ela, né? Já vem uma segunda, terceira cena e tal. E o que acontece? Como a Lisa já era, não vou dizer acostumada, mas como ela já havia passado por várias situações de abuso por muito tempo, né, desde que ela foi morar com a avó dela, que ela passava por essas situações. Então, pra ela,
não foi uma coisa que deixou ela tão em pânico quanto deixaria outra pessoa, uma pessoa que nunca sofreu um abuso na vida, que nunca aconteceu nada assim com a pessoa, e que é o que a polícia espera, né, que a pessoa entre em choque. E ela não, ela por já ter tido um histórico, né, de abuso, ela conseguiu raciocinar e pegar todas as evidências que ela conseguiu para tentar dar para a polícia, porque ela queria sair viva daquela situação. Então ela tentou juntar todas as evidências que ela conseguiu para mostrar para a polícia que a história dela era verdadeira, o que aconteceu com ela, e principalmente para tentar prender o suspeito, né? Para a Lisa, mesmo que ela não conseguisse sair daquele cativeiro, daquela cena de sequestro, né? Ela ainda quis deixar impressão digital e DNA, ainda quis deixar rastros para a polícia de que ela esteve lá e que ela seria uma das vítimas desse serial killer. Então, ela presta atenção, né, em todos os detalhes que ela consegue. Ela conta degraus, ela conta faróis, ela presta muita atenção onde o carro fez curva, onde não fez. Ela tenta se lembrar do máximo de coisas que ela consegue para tentar reunir provas para levar para a polícia. Sem contar em deixar impressões digitais por todo canto e, enfim, tem tudo isso. Ao final de 26 horas de cativeiro, Lisa conseguiu ser libertada, o que, vou botar um pontinho aqui, nessa parte do vídeo. O sequestrador da Lisa no filme, ele tem um perfil mais como se fosse um pouco dependente e influenciável, sabe? Uma coisa assim que a Lisa vai falando, ele vai meio que caindo, é como se tirasse um pouco o mérito dela, da história real, né? Que de conseguir ter sido solta, tal. É como se no filme o sequestrador ter esse perfil descredibilizasse ela um pouco. Então isso, né, deixa esse ponto aqui na história, infelizmente. Então, após as 26 horas de cativeiro, Lisa conseguiu ser libertada, né, conseguiu ser solta. E depois que isso acontece, ela volta pra casa, assim, o mais rápido que ela consegue, vai correndo, foge e tenta voltar pra casa. Mas a parte ruim acontece agora, porque não bastando tudo que ela já passou e tudo que ela já sofreu nesse filme, quando ela chega em casa, a família dela não acredita, que no caso é a avó e o namorado da avó. Eles não acreditam que ela foi sequestrada, nem que aconteceu nada disso. Então, no filme, a namorada da avó dela acaba querendo bater na Lisa, dizendo que ela tá mentindo e tudo, e a avó não deixa. Mas o filme deu uma aliviada, porque na vida real é bem diferente. Na vida real, aconteceu que ela foi espancada e interrogada por mais de 5 horas, até alguém ligar pra polícia e contar o que estava acontecendo, né? Que ela tinha aparecido, etc, pra ela poder dar depoimento. Quando Lisa vai pra delegacia e vai contar a sua história, né, sobre tudo que aconteceu com ela, os policiais não acreditam, porque é uma história muito detalhada. Então, pra eles, como eu falei, vítima de abuso é aquela pessoa que tá em choque, não raciocina nada, não sei o quê. Então, pra eles, se deparar com uma pessoa que conseguiu ver tanto detalhe, deixar marcas de DNA e pensar em tanta coisa, assim, pra eles se deparar com isso é muito novo. Então eles não acreditam na Lisa, diz que não, que ela não, eles não falam que ela tá mentindo, obviamente, mas eles também não acreditam, colocam um policial novato pra tomar conta. Não é uma coisa que eles vão mover céu e terra por ela. O que já é extremamente triste, porque ela já passou por uma situação de abuso, né, já passava em casa, passou por outra nesse sequestro, e ela ainda tem que provar que tudo que ela viveu é real, é verdade. Então eles colocam um policial no caso dela, né, não dão muita atenção assim pro que estava acontecendo, e é esse policial que acredita nela, ele que começa a fazer tudo e mover céus e terras por ela, por causa do caso dela. E é graças a ele que eles conseguem associar. E é graças a ele, né, e ela, obviamente, né, que eles conseguem associar o caso dela com o de um serial killer que já tinha matado 10 mulheres e tinha mais de 50 estupros na conta dele.
Então eles conseguem associar, junto às provas, tudo, da que é a mesma pessoa, né, que está fazendo tudo isso e que ela foi uma vítima que sobreviveu a isso. Então, o caso que eles já estavam há 6 meses tentando resolver, sem conseguir, depois que ela chegou, que ela deu o depoimento dela, eles conseguiram resolver, né, o caso em 10 dias. Então, assim, muito mais rápido, né? Voltando para a família de Lisa, né, que vocês devem estar se perguntando, meu Deus, onde está a mãe dessa garota que não aparece, que não faz nada? Então, a mãe da Lisa que mandou ela ir morar com a avó para cuidar da avó. Então a mãe dela mora em outro lugar com a irmã da Lisa, que é a única pessoa que mantém contato com ela, que tem esse vínculo familiar que a gente não vê acontecendo, né, com o resto da família, só elas duas. A irmã é a única pessoa que se importa com ela, que liga para ela e que sabe das situações de abuso que ela passa. Aparentemente é a única pessoa que sabe das situações de abuso que ela passa e que se importa com isso, né, que quer tirar ela de lá. Inclusive a irmã dela pede pra mãe pra ela voltar a morar com elas, mas como a Lisa foi pra cuidar da avó, a mãe dela não deixa ela voltar porque ela tem que estar lá cuidando da avó dela e tudo. Enfim, pasmem, pra piorar a situação da Lisa, toda a cena de abuso que a gente viu no começo do filme, né, sobre o namorado da avó dela, a parte que a gente não estava sabendo é que a avó dela era conivente com isso. A avó dela, que desde que ela chegou lá, que permitia que isso acontecesse, inclusive incentivava que isso acontecesse, né? Porque elas moravam numa casa boa, então ela tinha que pagar pela casa que ela morava. Enfim, muita coisa que enoja no filme, né? Ele consegue passar essa sensação pra gente, infelizmente, mas é por aí que tá, né? O pai não é citado no filme, nem na história real, a gente não sabe o que aconteceu com ele. A parte boa desse filme é que no final, né, o serial killer é preso, o que acontece na vida real também, né? Ele é preso. O filme estreou em 2018, em 2019 ele foi morto porque ele foi condenado à pena de morte, então ele passou muitos anos no corredor da morte. Em 2019 a pena se concretizou. Enfim, a Lisa seguiu carreira policial, né? Só para os curiosos que querem saber. A Lisa seguiu carreira policial depois disso e trabalha dando palestras e no departamento de crimes contra crianças e menores, enfim. Ela ainda tem amizade com esse policial que ajudou ela no caso e trabalha lá em Tampa, Flórida. E é isso, gente, que eu tinha pra falar sobre o filme, né? A resenha, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Comenta, compartilha com pelo menos um amigo seu, que isso já me ajuda demais. E se inscreve aqui no canal. Beijo. Até o próximo vídeo.